Quero convidar você nesta manhã aqui para abrir comigo lá no Salmo 46. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Creio que Deus tem refúgio para nós, tem fortaleza, deseja nos colocar num lugar de fortaleza mesmo, para nos guardar nesse tempo que temos vivido. E eu sei que Ele é o nosso ajudador. Salmo 46, versos de 1 a 5. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Amém? Que Deus abençoe nosso coração. Os irmãos podem se assentar. Eu confesso a vocês que eu já li esse salmo algumas vezes e em muitas ocasiões, em muitas circunstâncias, Deus falou poderosamente ao meu coração. E ontem eu estava meditando nesse salmo e algo assim maravilhoso eu comecei a perceber dentro de uma visão que eu tive, de uma forma figurada. Deus foi me mostrando a nossa condição e o lugar onde estamos, né? Ou pelo menos onde Deus espera que cada um de nós estejamos, para desfrutar desse refúgio em Deus. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu estava vendo que, primeiras declarações que esse salmo diz aqui para nós: Deus está sempre presente nas nossas adversidades. Você pode ficar certo disso. Eu sei que muitas situações adversas estão acontecendo, talvez na sua família, na sua casa, na sua vida, na nossa cidade, no nosso país e no mundo, como hoje nós temos passado. Mas o Senhor é o socorro bem presente no momento das adversidades. Agora, como está escrito lá na continuação até do capítulo 46, aqui no verso 6, nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. E quando eu estava meditando sobre essa palavra, vendo, que Deus tem um refúgio para a gente, nesses tempos conturbados, nesses tempos difíceis. Deus tem refrigério para a nossa alma, quer colocar a gente numa fortaleza. Alguém já viu uma fortaleza? O que é uma fortaleza para você? Um lugar seguro, um lugar protegido. Um lugar seguro. Um lugar bem amparado. É um lugar protegido. É um lugar onde você fica envolvido de uma maneira segura, porque fica difícil ali o inimigo te alcançar. É um lugar mais reservado. E hoje, a gente está vivendo, infelizmente, uma situação de guerra lá na Ucrânia. E tem uns lugares lá que eles chamam de bunker. Bunker é um lugar seguro, um lugar que eles ficam, não um lugar alto, mas um lugar que está protegido dos efeitos de bombas, da guerra e tudo mais. Mas Deus tem esse lugar preparado, reservado para nós. E aí Deus começou a me mostrar aqui essa situação, do homem e Deus. Mostrou a figura de uma pirâmide. E nessa pirâmide, se você verificar, nós temos ali o ponto mais alto da pirâmide, representaria as pessoas que estão mais próximas de Deus, estão justamente nesse lugar forte, nesse lugar seguro. Essa pirâmide está dividida ali em 3 fatias. A base representa as pessoas
que estão aqui localizadas nessa base da pirâmide são aquelas que têm um conhecimento superficial sobre Deus. Conhece alguma coisa sobre Deus, ouviu falar de Deus, mas está aqui. Essa pirâmide representa, vamos dizer, em termos de quantidade de pessoas, em termos de população, de número de pessoas que estão ali envolvidas. Já no segundo patamar dessa pirâmide, nós temos aqui as pessoas que vivem em relação a Deus no nível da religiosidade. Elas têm conhecimento de Deus, elas buscam a Deus, elas estão fazendo alguma coisa, mas estão vivendo uma vida religiosa. E já nesse grupo aqui, mais próximo no topo da pirâmide, nós temos as pessoas que vivem uma vida de relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Talvez esteja perguntando assim: bom, o número de pessoas que está na base dessa pirâmide é muito maior do que o número de pessoas que está na parte do meio e consequentemente, menor ao grupo de pessoas que está ali na parte superior. E eu quero aqui, nesse momento, meditar com você sobre esse contingente, esse grupo de pessoas, e ver a base bíblica para isso, né? Eu estou aqui fazendo trazendo uma ilustração, uma figura que eu comecei a pensar sobre isso, que há, na verdade, muitas pessoas hoje no mundo que sabem alguma coisa sobre Deus, têm algum conhecimento de Deus, mas vivem uma vida sem qualquer relacionamento com o Pai. Nem vivem uma vida religiosa. Alguns vivem uma vida religiosa, buscam de alguma maneira Deus em coisas, em objetos, algumas figuras que, por seguir regras e normas, pensa que está tendo comunhão com Deus ou que está num lugar seguro, e de repente ela se acha totalmente desprovida da graça, fora da assistência poderosa da mão do Senhor. Ela não sente essas águas que alegram a cidade de Deus, trazer refrigério para a sua alma. Ela não se sente num lugar seguro, ela não se sente guardada por esse Deus, ela não sente o livramento do Senhor, ela não percebe a ação do Senhor nos momentos difíceis da sua vida. Então, talvez essa pessoa esteja ali no meio daquele grupamento religioso. Ela sabe que Deus existe, ela sabe que Jesus veio a esse mundo para salvar todo aquele que nele crê, mas ela não está experimentando na sua vida esse refrigério, esse refúgio que é o Senhor. E esse é um lugar privilegiado, que está separado para aqueles que têm verdadeiramente relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. E é sobre isso que nós vamos assim meditar aqui nesta manhã. Vamos olhar aqui, eu falei com os irmãos, né, que eu procurar trazer para você agora uma base bíblica para isso. Lucas, no capítulo 13, vamos ver aqui, Lucas capítulo 13, versículo 23 a 24. Alguém me perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Voltando aqui a leitura daquela pirâmide, né? Será que muitos vão estar lá no topo do relacionamento? Muitos vão estar nesse lugar de refúgio, nessa cidade santa, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Aqui Jesus está fazendo uma declaração. Ele lhes diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Diz ainda lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 a 14: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram.
Então eu quero trazer aqui novamente essa figura da pirâmide. Bom, esse aqui eu chamaria como se fosse o mapa populacional das pessoas que encontram-se nesses estágios aqui. O nível de relacionamento é o nível esperado por Deus para todos serem salvos. Aqui Jesus falou que poucos vão conseguir entrar pela porta, porque o espaço é apertado. Se você fosse imaginar um funil, né, entra muita coisa no funil em cima que é largo e espaçoso, mas passa pouca coisa ali no final, porque o gargalo é apertado. E nós já vamos falar um pouquinho sobre por que é apertado, né? Mas ali eu creio que a vontade de Deus é para que todos, né, sejam salvos. Nós já vamos ver isso aqui através da palavra. Aqui no âmbito da religiosidade, é o nível do engano, é do confronto de ideias, das heresias. A Bíblia fala que nos últimos dias haveria dias trabalhosos, pessoas amantes de si mesmo, que buscam os seus interesses. E nesse campo aqui, o inimigo, Satanás, vai aproveitar justamente a possibilidade de enganar as pessoas através da religiosidade. Você faz isso, você faz aquilo, que você está livre, você vai conseguir obter aquilo que você imagina através dos ídolos. E não consegue, porque aqui é o lugar onde há confronto, há heresias, e o diabo procura trazer engano na vida das pessoas. E aqui no conhecimento superficial é o nível em que as pessoas buscam seus interesses. Está longe de Deus. O que é mais importante ali é fazer a sua vontade. Ela pode ter até algum conhecimento de Deus, mas ela não está muito ligada com Deus. E por essa razão ela está bem distante de estar ocupando esse nível aqui, que é o nível onde a gente está no refúgio secreto, onde a gente está na torre forte, né, no esconderijo do Altíssimo. Então, os que vivem na superficialidade em relação a Deus, a vida gira em torno do lazer, das festas, da busca da satisfação pessoal. As pessoas que estão ali na base da pirâmide podem ter até algum conhecimento de Deus, mas a preocupação delas não é Deus, a preocupação delas é a satisfação. Será que aproveitar, né, se divertir, se alegrar, Deus não quer que você faça isso? Será? Não. Óbvio que não. Mas a gente, ao estar realizando todas as coisas que nós fazemos na vida, nós temos que ter em mente que o Senhor está em primeiro lugar, né? Que o Senhor tem um propósito para cumprir a nossa vida. E essas não são as coisas mais importantes da nossa vida, mas essas coisas são necessárias na nossa vida. Por essa razão nós vamos até estar ao longo dos próximos dias estudando nossos pequenos grupos sobre corpo, alma e espírito. Deus deseja trabalhar na nossa vida, nas nossas emoções, que fazem parte da nossa alma, no nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo e trabalhar o nosso espírito, que é aquela parte do nosso ser que tem relacionamento com Deus, que tem comunhão com o Senhor. Mas todas essas coisas são necessárias. Mas as pessoas que estão aí, vamos dizer, na população dessa base da pirâmide, que tem algum conhecimento de Deus, Deus não é mais importante. O mais importante é meu amigo, o mais importante é minha festinha, o mais importante é ter um momento do clube, né? Hoje, quantas pessoas estão nesse momento no clube? Se elas estão no período de férias, de lazer, não há problema algum, porque é importante isso também na nossa vida. Agora, se hoje a gente está aqui aproveitando esses momentos na casa do Senhor, buscando o fortalecimento e edificação do Senhor, louvado seja Deus. Eu oro para que aquelas pessoas que estão no momento desse agora, no clube, aproveitando o momento de lazer, não se esqueça de estar também ligados com o Senhor, na comunhão do Senhor, pois é Ele que traz o livramento de todas as coisas. Eu e Miriam estávamos passeando em Maceió há 2 semanas atrás, momento de lazer gostoso, importante, mas ali ligados com o Senhor, orando, buscando a Deus,
ter um momento para cada coisa, ter um momento para brincar, ter um momento para poder buscar Deus, ter um momento também para a gente tratar da nossa saúde, do nosso corpo, tem momento para todas as coisas. Mas nesse particular aqui, as pessoas que vivem na superficialidade, elas não, o mais importante é a satisfação, apenas a satisfação pessoal. Esse lugar também é onde os valores da sociedade são questionados, visando atender os seus interesses. As pessoas buscam fazer o quê? A satisfação da carne. E não tem qualquer outro compromisso, nem com o propósito de Deus ou com a vontade de Deus. O negócio isso é o meu interesse, é aquilo que eu quero, isso vai me dar prazer, isso vai me dar satisfação. As pessoas estão nesse nível. Deus não tem qualquer lugar aqui, né, nessa posição. E aí, Deus é apenas, e a igreja são apenas figuras para realizar sonhos. A igreja é importante para realizar alguma coisa, um sonho, para ter uns 0800, né? Hoje vai ter festinha na igreja. Opa, vamos lá! Tem meninas bonitas, né? Tem rapazes saudáveis, pessoas responsáveis, né? Então vamos lá. Então a igreja é apenas uma figura para a satisfação dos seus interesses e não realmente para poder buscar a Deus, de seguir o seu propósito, seguir a sua vontade. Quando a gente vê aqui agora os que vivem na religiosidade, agora já saímos desse patamar onde as pessoas não têm muita preocupação com Deus, estão buscando os seus interesses, aí já entramos num nível, no outro nível, né? As pessoas já começam a ter mais preocupação com Deus, e aí o ponto forte está na busca dos ídolos que atendem os seus anseios. Deus é bom até o ponto em de que não vai ferir os meus interesses, ou que se adequa às coisas que são importantes para mim. Deus é importante? Deus é muito importante na nossa vida. Tem até aquelas pessoas que são ateus, né, que falam assim, que Deus te abençoe, ou graças a Deus, né? Então, assim, por que é ateu? Por que não crê em Deus, em nada? É materialista, porque talvez tenha algum interesse por trás, ou passou até por uma situação de luta, de decepção, em que ficou magoado com Deus. Pelo menos essa é a minha experiência pessoal, com pessoas que se diziam ateus e falaram para ele nisso. Eu fui observar, foram experiências ruins, desagradáveis que essas pessoas viveram e que se decepcionaram e que depois trouxeram isso como uma forma de blindar a vida real de relacionamento com Deus. Mas aqui dentro desse grupo da religiosidade, há aqueles que buscam os ídolos. E os ídolos aí não é só a questão dos ídolos do Deus de pau, de pedra, que a Bíblia fala que são coisas abomináveis diante de Deus, mas são as pessoas ou coisas que nós colocamos como no lugar de Deus, para satisfazer aos nossos interesses. Os que vivem também na religiosidade, aqui é onde é o palco da intolerância religiosa, do ódio, do medo, das incertezas. As pessoas começam a pregoar coisas, umas contra as outras, e aqui a gente está vendo até uma passeata que houve aí, de um grupo, que é de uma outra religião, pegando textos da Bíblia, dizendo assim: Jesus não pregava intolerância, amai-vos uns aos outros. Mas por que está sendo, vamos dizer assim, confrontado essa verdade aí por um grupo de pessoas de uma religião, usando a própria palavra? Nós vamos ver muitos dentro desse grupo usando a Bíblia para poder defender interesses pessoais. Como as pessoas dizem assim, você tem que respeitar uns aos outros, mas quando você vai falar contra o pecado, contra alguma coisa que está contrária ao propósito de Deus, você é um intolerante, você é um irresponsável, você como fala-se, né, usa muitos termos, né, como já querendo taxar agora aquele que é servo de Deus, aquele que crê no Senhor,
como uma pessoa que incita o ódio. E é isso que está sendo falado nesse tempo agora. Mas isso está dentro do campo o quê? Ainda daqueles que buscam os seus interesses, aonde Deus tem lugar até não interferir nos seus interesses. Quando eu tomei uma decisão para Cristo, foi justamente essa, eu estava justamente nesse campo aqui da religiosidade. Minha família toda me criou na igreja, numa determinada religião, e eu estava ali pensando que eu estava agradando a Deus de tudo que eu estava fazendo, até que eu conheci a verdade, e eu vi que eu estava longe de uma vida de relacionamento com o Senhor. E quando eu comecei a perceber que eu tinha que entrar pela porta estreita, entrar pela porta da obediência, de colocar a minha vida nas mãos do Senhor, e eu falei assim, poxa, mas isso vai contra os meus interesses. E aí a vida minha era apenas uma vida religiosa, até o dia que eu tomei uma decisão e passei a ter uma vida de relacionamento com o Senhor. E isso começou a fazer toda a diferença na minha caminhada com Cristo. Os que vivem na religiosidade vivem na busca de ensinos que os satisfazem. Lá na segunda epístola de Pedro, se não me engano, fala lá das pessoas que buscam, os que têm mestres segundo os seus próprios ideais, segundo os seus próprios interesses. Então eu quero assim meditar com você aqui numa coisa que eu vejo que é importante, né? Que aquele lugar lá de cima na pirâmide, o lugar onde a gente vai encontrar um momento de relacionamento, né, com Deus. Eu quero abrir com você 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4. Esse é o nível esperado pelo Senhor, né? Por que é o nível esperado pelo Senhor? Está escrito aqui, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O propósito de Deus, amados, não é para que ninguém pereça, mas é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que todos estejam nesse lugar de refrigério, que todos alcancem esse lugar de refúgio, para ali poder abençoar nossas vidas. Diz lá na segunda epístola de Pedro também, capítulo 3, no versículo 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Não é a vontade de Deus que a gente viva perdido nesse mundo, só com conhecimento assim, superficial a respeito dele. A Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O desejo de Deus é se manifestar ao mundo e mostrar ao mundo que há sim condição da gente ter vitória, de vencer as dificuldades do nosso tempo presente, de ter um lugar de descanso na nossa vida, na nossa caminhada. Mas às vezes nós não nos damos conta que essa porta que a Bíblia fala lá, que Jesus falou assim, né? Entrai pela porta estreita. Essa porta é Jesus. Jesus diz lá no Evangelho de João, eu sou a porta. E aquele que entra por essa porta vai ser saciado, vai ter pastagem, vai ter bênção na sua vida. Agora, o mundo da religiosidade. Veja aqui o que diz lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 9 a 10. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, os que poderiam salvar. Veja que quando a gente fala nesse anticristo, nesse que se levanta contra Cristo, ou se levanta contra tudo que se chama Deus, ele vem com astúcia, ele vem com engano.
Ele não vem logo confrontando para que você não siga nos caminhos de Deus, mas ele vem através de heresias. Você sabe o que é uma heresia? É uma mentira com aparência de verdade. Isso que é uma heresia. Parece que é verdade, mas não é verdade. Então as autoridades daquela época, as autoridades religiosas da época, falavam sobre a questão do amor, mas num dia de sábado não podia estender a mão sobre uma pessoa doente para poder curá-la. Aí Jesus jogou no rosto, jogou na face deles. Você, quando tem o seu animal caiu no buraco no dia de sábado, você lá não vai livrar e tirar ele do buraco, porque caiu no buraco no dia de sábado para que ele não morra? E eu não poderia ter misericórdia dessa pessoa que está doente aqui no dia de sábado, estender as mãos para curá-la, que estava sendo oprimido pelo diabo há mais de 18 anos? Então Jesus confrontou essas vidas que estavam ali, que estavam vivendo uma vida religiosa, que estavam vivendo naquele engano, dizendo que amava o próximo. É que nem o que a gente vê aí, com desculpa vamos dizer assim, com desculpa de proteção sanitária, com cuidados com a saúde. O que nós temos visto? Muita imposição de autoritarismo para impedir as pessoas de fazer as coisas. Então, com um discurso falacioso, ou seja, mentiroso, enganoso, as pessoas pegam e vai trazendo as pessoas para o seu lado com heresias, com mentiras, com engano. É assim que o diabo vai trabalhando na nossa vida. Então, quando aparecer aí a figura mesmo do anticristo, esse homem inimigo que a Bíblia fala que vai aparecer, a Bíblia fala que ele vai vir o quê? Agindo de maneira enganosa. Está aqui, e fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, os que o poderiam salvar. Então muitas pessoas rejeitam a verdade, não querem saber da verdade, e por isso permanece no engano, permanece na vida religiosa, ou seja, não chega àquele lugar que é lá um lugar de relacionamento com Deus, e deixa de desfrutar das bênçãos do Senhor. Lá no Evangelho de Lucas também, no capítulo 13, no verso 26 a 27, diz aqui o texto: então vocês dirão, comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas, mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Jesus está falando aqui com um grupo de pessoas que diz que são seguidores do Senhor, que são cumpridores das promessas de Deus, mas na verdade, no fundo, eles têm apenas uma vida religiosa, porque eles continuam na prática do mal, vivendo contrário aos propósitos de Deus, e dizem, não, mas nós estávamos na igreja, nós estávamos buscando o Senhor, nós estávamos ouvindo a Tua Palavra, estávamos participando das programações do povo de Deus. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, porque eu não conheço vocês. Sabe por que Jesus vai dizer isso? Não conheço vocês? Faltava o quê nessas vidas? Relacionamento, irmãos. A gente tem quando a gente se conhece, a gente conversa e a gente começa a trocar ideias, a viver experiências juntos. E é isso que Deus espera de cada um de nós, que nós tenhamos uma vida de relacionamento. Porque se nós ouvirmos a palavra, mas entra no ouvido e sai no outro, ou ouvimos a palavra, achamos bonitinho, legal, mas a gente não cumpre, não anda nela, não temos qualquer compromisso com o Senhor. Nós vivemos apenas, não, vou lá hoje de manhã, vou ficar ajoelhado lá 1 hora na presença de Deus, e aí Ele vai me abençoar. Ele não vai te abençoar porque você vai ficar ajoelhado 1 hora na presença dele. Ele não vai ouvir porque você ficou 40 dias em jejum. Ele não vai te ouvir porque você fez um monte de sacrifícios para Ele. Ele vai te ouvir porque você tem o coração aberto para ouvir a sua voz,
para falar com Ele e ter uma vida de comunhão, de relacionamento. Ele fala, você ouve, você presta atenção, você segue aquilo que Ele está orientando você. Deus começa a trabalhar no seu interior e você abre a sua vida para Ele fazer mudanças que são necessárias. Quantas coisas Deus precisa trabalhar no meu coração, na minha vida, no dia a dia. Mas quando Ele fala, eu preciso dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. E quando nós vamos abrindo, vamos vivendo dessa forma, abrindo nosso coração diante de Deus, Deus vai transformando a nossa vida. Isso que é viver uma vida de relacionamento com o Senhor. A vida eterna, irmãos, ser salvo, estar nesse lugar de refúgio, é o que Deus mais deseja para todos nós. É o que Deus mais deseja na nossa vida. E Ele falou assim que nós devemos entrar pela porta, né? Lá em João, no capítulo 10, versículo 9, diz assim: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, e entrará e sairá, e encontrará pastagem. Jesus é a porta. Quando as pessoas buscam nos ídolos a salvação, a transformação, ou pensa que através dos ídolos eu vou poder chegar a Deus, a Bíblia fala que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não há homem algum que seja intermediário, que seja, vamos dizer assim, a ponte para chegar a Deus. Diz ainda lá no Evangelho de João, capítulo 17, no verso 3: esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você conhece Jesus? Você tem aberto o seu coração para ouvir aquilo que Ele que Ele veio para ensinar para a gente, que Ele te tem ensinado? Isso, irmãos, que é conhecer a Deus, é isso que é a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem Ele enviou. E dessa forma, nós vamos desfrutar desse lugar de refúgio que a Bíblia fala lá no Salmo. Ele é refúgio e fortaleza. E eu sei que Ele é o socorro bem presente na hora das nossas tribulações, porque Ele está conosco, está no nosso lar. Oséias 6, verso 3, diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Esforcemo-nos por conhecê-los. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que tem algo da nossa parte que a gente precisa fazer. Esforçar-se para conhecer Jesus. O que isso quer dizer? Eu vou pegar os próprios exemplos que Jesus mesmo viveu com os seus discípulos lá com eles. O jovem rico falou assim: o que eu faço para herdar a vida eterna? Aí o Senhor falou um detalhe na vida dele que ainda estava aprendendo, porque o Deus daquele jovem não era o Senhor, mas era o dinheiro, era o recurso. O mais importante para ele, na vida dele, ele não podia ficar sem aquilo, era o seu dinheiro. O que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, torna-se um ídolo. O Senhor chegou até a avisar os seus discípulos: quem ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua família, mais do que a mim, não é digno de mim. O que ele está querendo dizer? Que a gente tem que chutar os nossos familiares, não se importar com eles? Não é isso que Jesus está dizendo. É que Ele deve estar em primeiro lugar. E por essa razão, nós precisamos nos esforçar. Aí significa abrir mão de algumas coisas que são, às vezes, importantes para a gente. Mas a gente abre mão porque nós desejamos fazer a vontade do Senhor. E nós compreendemos que é importante para a nossa vida aquilo que está nos prendendo, aquilo que está nos prejudicando. Diz aqui
Hebreus, capítulo 4, versículo 1 a 2. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. No verso 11 ainda: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair segundo aquele exemplo de desobediência. Eu creio que está ficando mais claro para a gente o que significa isso, se esforçar. Se esforçar significa andar em obediência. Quando Hebreus aqui está falando dessas vidas que não conseguiram entrar no descanso do Senhor, ele está falando exatamente da promessa que o Senhor tinha dado de trazer para eles um lugar onde mana leite e mel, um lugar de refrigério. Mas eles não foram obedientes, eles não quiseram seguir a vontade de Deus, eles não quiseram seguir o propósito do Senhor. E se eles não quiseram seguir o propósito do Senhor, eles andaram em desobediência, e por essa razão não entraram na terra prometida, e muitos pereceram no deserto. Para nós entrarmos na terra prometida, para entrar no lugar de descanso do Senhor, é importante a gente observar o que Deus está falando para a gente. Seguir o propósito de Deus, seguir a vontade do Senhor, obedecer a sua palavra, e aí nós vamos realmente estar cada vez mais próximo desse lugar de descanso, desse lugar de refrigério. Olha só, nesse lugar aqui de relacionamento, porque nesse lugar aqui de relacionamento é um nível onde todos alcançam o refrigério do Senhor, onde nós somos salvos. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa perseverança traduz o esforço que a gente tem todo dia. Eu quero deixar bem claro que não como eu ainda há pouco falei, pelo que nós fazemos para Deus, que nós somos merecedores do seu favor, da sua graça, mas por nós nos colocarmos em obediência, nós fomos justificados pelos feitos de Jesus. Foi Jesus quem pagou o preço por nós, porque nós não tínhamos condições de obedecer e de seguir todos os preceitos da lei. Então veio Jesus e, através da sua obediência, da sua fidelidade, ele não cometeu pecado algum, e ele se ofereceu em sacrifício para que nós pudéssemos alcançar esta belíssima e grandiosa salvação. Então todo aquele que nele crê, tem nele essa esperança, e aí vai sendo transformado na presença do Senhor. Então, amados, se você precisa de orientação, de esclarecimento, tirar dúvida com qualquer coisa, busque o Senhor, prossiga em conhecer a Deus, vive uma vida de relacionamento estreito com o Senhor, porque o Senhor vai te colocar nesse lugar secreto, nesse lugar de refúgio, no lugar cujas correntes das águas alegram o seu coração, e Deus vai renovar suas forças, vai te dar ânimo, vai te dar coragem para você prosseguir. Então, mesmo que todas as coisas e as circunstâncias ao seu redor bombardeie, te ataque de todos os lados, você sabe que você tem Cristo, você sabe que Deus é poderoso, que Deus está do seu lado para te fortalecer e para abençoar a sua vida.